Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como a Câmara Legislativa pretende investigar os atos antidemocráticos que resultaram na intervenção na segurança pública do DF. Uma CPI será instalada em fevereiro para apurar as responsabilidades pelos episódios. Você conhece a campanha Janeiro Branco? Vamos entender por que o poder público utiliza esse período do ano para sensibilizar a população sobre a necessidade de cuidado e atenção com a saúde mental. Estamos em janeiro, mas o clima de carnaval já invadiu a Câmara Legislativa. Vamos saber como foi a reunião promovida pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura para debater o retorno da folia após 2 anos de quarentena. E uma reportagem sobre superação. Vamos conhecer a história da Fabiola, que encontrou no tênis de mesa um caminho para se recuperar das consequências de um grave acidente. E também vamos entender como uma lei aprovada pela Câmara Legislativa pode beneficiar pessoas na mesma condição dela. Está confirmado. A Câmara Legislativa fará uma investigação própria sobre os atos antidemocráticos que chocaram Brasília e o restante do país nos últimos meses. A confirmação veio no último dia 18, em sessão extraordinária, convocada para a leitura do requerimento que solicita a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos. A CPI irá focar 2 episódios: os ataques à sede da Polícia Federal, ocorridos no último dia 12 de dezembro, e também as invasões às sedes dos 3 poderes da República, que aconteceram no último dia 8 de janeiro e resultaram em uma intervenção federal na segurança pública do DF. Para a abertura da CPI, eram necessárias 8 assinaturas, mas 23 dos atuais parlamentares subscreveram o requerimento que pede a investigação dos atos. A única ausência foi a do deputado Daniel Donizete, que apoia publicamente a instalação da CPI, mas não pôde subscrever o documento porque se encontrava licenciado da CLDF à época da coleta das assinaturas. Os trabalhos da CPI terão início em fevereiro, após o fim do recesso parlamentar na CLDF. A partir da primeira reunião, a CPI terá 180 dias, prorrogáveis por até 3 meses para a conclusão das investigações. As atividades serão conduzidas por 7 deputados membros, que serão escolhidos obedecendo à proporcionalidade entre as bancadas partidárias da Câmara Legislativa. Entre os objetivos da CPI está a correta apuração das responsabilidades pelos atos extremistas, seja na atuação direta no vandalismo e na depredação do patrimônio público ou no financiamento desses atos. O ódio descarregado naquele dia precisa de fato ser apurado com muito rigor. Aqueles criminosos travestidos de manifestantes, e essa é a nossa origem, a minha, sua, de sindicalista, e muitas vezes manifestamos, o senhor lembrou, inclusive, a questão do tirotaço, jamais pode ser confundida com ato de banditismo. Eu sempre fui manifestante, sempre briguei por aquilo que eu entendi que era meu direito da minha categoria ou daqueles que eu representava. Agora, fazer o que fizeram ali, e eu vi aquela cena, tem que ir para a cadeia mesmo. Além da investigação e da punição, de fato, como o senhor colocou, de quem estava presente no dia 8 de janeiro e no dia 12 de dezembro, é fundamental que essa CPI também e os outros órgãos que estão investigando esse processo avance também sobre aqueles e aquelas que financiaram esses atos e que organizaram e idealizaram esses atos. Esse será o papel desta CPI. Buscar os culpados na forma dolosa, na forma culposa, na forma omissiva ou passiva. Outra preocupação da CPI será apurar se houve omissão por parte das autoridades do Distrito Federal nos episódios, inclusive do governador Ibanez Rocha, afastado do cargo por 90 dias após decisão do STF. A oposição ao governo defende uma apuração rigorosa, com a devida punição dos culpados. Tem que ser uma CPI séria, tem que ser uma CPI profunda, transparente, que investigue de fato quem foram os responsáveis, os culpados por essa tentativa de golpe de Estado aqui em nosso país. Não tem que aliviar a cabeça de ninguém. Quem for culpado tem que pagar, seja lá quem for. E quem for inocente também tem que ser inocentado. Ela tem que ir fundo
dos crimes cometidos aqui no Distrito Federal, tanto no dia 12 como no dia 8. Não é pouca coisa o que aconteceu na capital da República. Todos nós, deputados, estamos aqui nessa casa porque existe a democracia no Brasil. Senão, nós não estaríamos aqui. E o que aconteceu tanto no dia 12 como no dia 8 foi um atentado à democracia. Tem pessoas que estão detidas nos atos aí, que estão sendo averiguadas, que estão querendo pedir iFood. Não é hotel presídio mesmo, não. A situação é tensa mesmo. Privação de liberdade é complexo mesmo. Não tem Wi-Fi, não tem celular, não tem cama confortável. Essa é a situação. Agora, as informações que nós temos é que as pessoas, em sua maioria, que continuam detidas, têm comprovação por vídeo de fato de depredação do patrimônio público. Não esconderam a cara. Não fizeram questão sequer de tentar não aparecer. Fizeram e tiraram um selfie, porque para o time deles isso era bonito. Já a bancada governista espera que a CPI faça justiça ao governador, provando sua inocência nos episódios e mostrando que seu afastamento do cargo em função dos atos do dia 8 foi prematuro e injusto. Os deputados da situação também defendem que seja investigado se houve omissão por parte das autoridades federais. A gente está se esquecendo aqui de também o GDF tem a sua parcela de responsabilidade, a gente vai ter que apurar isso, mas deixar bem claro também que a União tem que se ver também aonde a União pecou. Então tem vários relatos aí de liberação de 40 militares no Palácio do Planalto no dia do problema, a Força Nacional com 27 integrantes somente no dia da confusão, se é que isso aí pode ser chamado de força, né? Mas a gente não está aqui para poder acusar. Eu acho que a gente tem que investigar. Um governador, sem ter o direito de se defender, ser afastado dessa forma, eu não achei razoável de verdade. Olha que eu sou um cara extremamente crítico ao governo, sempre serei, mas eu não achei isso razoável, né? Eu acho que foi desproporcional a essa suspensão do governo. Esse abacaxi caiu no colo do governo do Distrito Federal e nós temos um governador afastado, o secretário de Segurança preso, o comandante da Polícia Militar preso e parece que o governo federal não sabia de nada. É necessário que se investigue na CPI para saber se havia algum ato de prevenção que deveria ter sido tomado ou não pelo governo federal. E se houver responsabilidade do governo federal, que essas responsabilidades sejam individualizadas. Da mesma forma que a gente precisa respeitar o resultado das urnas de presidente da República, a gente precisa aceitar e a gente deve aceitar o resultado aqui no Distrito Federal, que o nosso governador Ibanez foi reeleito no primeiro turno. Eu considero um ato de golpe o que foi feito pelos terroristas nos poderes. E eu considero da mesma forma uma tentativa de golpe essas mesmas pessoas pedirem o impeachment do governador Ibanez Rocha sem prova, sem fundamento e sem justificativa. É golpe da mesma forma. A busca por equilíbrio é o tema da campanha Janeiro Branco deste ano. O período tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a necessidade de cuidado e atenção com a saúde mental. E é uma vida equilibrada que a servidora pública Maria Bethânia desejava quando encontrou tratamento especializado na Policlínica de Taguatinga, depois de 7 anos de angústia e sofrimento sem entender o que estava acontecendo. Eu cheguei ao fundo do poço, eu não tinha mais o que fazer, eu estava morando literalmente numa casa que era um lixão, porque eu não tinha força para nada, eu mal saía de casa para trabalhar. Até que um dia eu fui ao dentista e, olhando uma revista, tinha uma reportagem sobre depressão e eu li a reportagem e tinha um teste para saber se estava em depressão. E eu me identifiquei muito com a reportagem, foi quando eu marquei uma consulta com um psiquiatra. E quando eu conversei com o psiquiatra, ele falou assim, nossa, eu não sei como é que a senhora aguentou tanto tempo. Eu falei assim, por falta de informação.
que é o que acontece com muita gente. A história de Maria Bethânia mostra que campanhas de esclarecimento sobre o que são transtornos mentais, como prevenir e como tratar essas doenças têm efetividade. No Distrito Federal, a campanha Janeiro Branco foi incluída no calendário oficial de eventos em 2018, por iniciativa do deputado Ricardo Vale. O presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, deputado Gabriel Magno, comenta a importância de legislar sobre o assunto. Ela entra no debate público da cidade, né? Não só da capacidade do próprio governo, dos entes públicos, né? O poder legislativo, o poder executivo, o próprio poder judiciário, realizarem ações, e aí também tem uma lógica não só da política macro, mas também, né, dos trabalhadores, dos servidores, do atendimento ao público, dessa lógica também da questão da saúde mental aí conectada, não essa política mais ampla, mas que também é importante discutir com o próprio mundo do trabalho, né, esse processo. Então ajuda porque traz luz para isso, e para o próprio setor privado, né, para a iniciativa privada, para empresas, enfim, também colocarem esse debate no centro. Apesar de janeiro ser um mês dedicado a esse debate, a diretora de atenção à saúde mental alerta que a preocupação com esse tipo de transtorno deve ser durante o ano todo. É muito importante lembrar e debater as questões de saúde mental, até porque temos muitos preconceitos e muitas dificuldades, né, muitos tabus em relação à saúde mental. Então é muito importante a gente estar levantando, a mídia está trazendo esse assunto, né? Mas a gente sabe, a gente entende que a saúde mental ela precisa ser trabalhada o ano todo. Os serviços de atendimento em saúde mental no Distrito Federal podem ser encontrados nas unidades básicas de saúde e nos 18 CAPs espalhados pela cidade. Também pode ser feito nos hospitais, como o Hospital de Base, Hospital da Criança e Hospital Universitário. No caso dessa avaliação na atenção primária, perceber que você tem algum agravo, alguma questão mais grave que precisa de um especialista, a atenção primária encaminha para os nossos serviços da atenção secundária, aí os ambulatórios e os CAPs, né? E a gente tem também serviços de urgência e emergência. Então, em situações que há risco de vida, um risco iminente de vida, a gente orienta a população que procure, né, esses serviços. Segundo o presidente da comissão, o colegiado pretende desenvolver essa pauta nesta legislatura em parceria com a Secretaria de Saúde. Outra proposta é fortalecer as estruturas das unidades e promover debates com a comunidade. Acho que é importante, a gente já teve algumas reuniões, algumas conversas nesse sentido, também de reestruturar a política de saúde mental aqui no Distrito Federal. Isso passa por quê? Passa primeiro pela construção de novos CAPs, né, Centros de Apoio Psicossociais, de Atendimento Psicossociais. Então, hoje nós temos um número muito pequeno de CAPs no Distrito Federal. Além disso, é preciso ter uma dinâmica também na própria rede. Então, por exemplo, aumentar o número de leitos nos hospitais gerais, para que você tenha o primeiro atendimento de saúde mental nas UBS ou nos hospitais também, e não só demandar, né, a estrutura dos CAPs, ampliar o número de profissionais, por exemplo, saúde mental nos núcleos, nos núcleos de família, de saúde da família, nos NASF. Isso é muito importante também, porque você começa a ter envolvimento da política de saúde mental, né, durante o atendimento da saúde, da atenção básica, da atenção primária, isso é importante. Também realizar ações e seminários, né? Tanto com os usuários, que é muito importante realizar essas ações e essas chamadas e reuniões com os usuários, até para eles também fazerem parte de um protagonismo da proposição da política pública. Falar e debater constantemente sobre saúde mental contribui para diminuir o estigma e o preconceito. Existe ainda um certo tabu em buscar ajuda para tratar a saúde mental. Então, nesse sentido, acho que a campanha traz o tema à tona e encoraja as pessoas a estarem atentas ao estado de equilíbrio interno. E para promover a saúde mental, as organizações do mundo do trabalho também têm responsabilidades no cuidado com a atenção psicossocial dos trabalhadores. Então, buscar o equilíbrio nessa organização do trabalho, né? Como é que está organizado a distribuição das tarefas, e isso é importante a gente chamar a atenção da responsabilidade dos gestores, né? De cuidarem dessa organização do trabalho de uma forma de distribuir de maneira equilibrada as tarefas, né? Em tratamento há 10 anos, a experiência da servidora Maria Bethânia revela a importância do ambiente de trabalho para o equilíbrio pessoal e para superar a doença e ter uma vida produtiva e saudável. No ambiente de trabalho, principalmente, as pessoas não veem que aquela pessoa precisa de ajuda
e apontam o dedo e reclamam e falam. E a pessoa está precisando só de uma pessoa que pegue pela mão e fala, olha, vamos ali, vamos cuidar. É uma coisa que precisa mesmo ser cuidada e os profissionais devem estar preparados para assistir essas pessoas, para acolher. Brasília já está em clima de carnaval. Pelo menos na Câmara Legislativa, o assunto já está em discussão. Uma reunião promovida pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura reuniu representantes dos blocos de carnaval para discutir demandas e apoio para a festa de 2023. Neste ano, Brasília terá carnaval 2 vezes, uma em fevereiro, com os blocos de rua, e outro no aniversário de Brasília, com as escolas de samba. Depois de 2 anos sem festa por causa da pandemia, os organizadores dos blocos demonstram entusiasmo e expectativa com o retorno de um dos maiores eventos culturais do país. Alisson e Pedro são responsáveis pelo Bloco da Toca, em Águas Claras. Em 2020, eles reuniram 5.000 foliões na Rua do Lazer. Eles contam que os preparativos para uma festa como essa começam muito antes. Começa pelo menos uns 6 meses antes, tem que pesquisar editais de fomento do carnaval, né? E aí também pensar em atração, a gente precisa contactar as atrações bem antes para poder guardar a agenda, ver questão de autorização junto às RAs, administração, né? Secretaria de Segurança, tem todo um conjunto de ações que a gente tem que planejar bem antes para que a gente consiga entregar uma festa bem bacana para a galera. Na reunião realizada na CLDF, os representantes dos blocos de carnaval pontuaram demandas importantes para a realização da festa, como, por exemplo, o apoio financeiro, o reforço na mobilidade urbana para garantir o retorno dos foliões após a festa e a segurança pública. O presidente da comissão, deputado Gabriel Magno, disse que a CLDF vai buscar apoio para essas reivindicações. Ele protocolou na casa o pedido de criação de uma frente parlamentar em defesa do carnaval, para tratar desses temas a médio e longo prazo. É importante destacar que no DF nós temos uma lei já, 4738 de 2011, que prevê uma série de direitos, deveres e tarefas do próprio governo do Distrito Federal para garantir o funcionamento do carnaval, a estrutura necessária para a realização do carnaval. Brasília viveu nos últimos anos pré-pandemia, né, uma ascensão muito grande dos blocos de rua, dessa dinâmica do carnaval, então tem uma demanda muito reprimida. Então a primeira tarefa da reunião é essa, a gente vê quais são as medidas necessárias e urgentes para que a gente faça, que a gente possa ter um bonito carnaval agora em fevereiro. E a segunda, aí é pensar de fato uma dinâmica junto com a comissão, junto com o mandato, chamar também outros setores do poder público para a gente pensar como é que a lei que existe hoje, a lei do carnaval no DF, ela possa de fato ser cumprida. A produtora cultural Juliana de Andrade coordena o coletivo Praça dos Prazeres, que reúne blocos carnavalescos de Brasília desde 2006. Em 2021, eles fizeram um carnaval online, mas para esse ano prometem muita folia no corpo a corpo mesmo. Para a gente é sempre uma missão de vida mesmo, manter o carnaval vivo, fazer com que nosso território, com que a cidade, com que a capital federal tenha um carnaval de qualidade, diverso, gratuito, para toda a população brincar. Hoje é uma noite histórica, né? Nós estamos aqui no coração da capital federal, na Câmara Legislativa. A gente tem aqui no Distrito Federal uma legislação especial só para o carnaval, desde 2017, e essa lei ainda não foi cumprida. Então a gente precisa hoje sensibilizar os nossos parlamentares, as nossas parlamentares, essa casa tão especial do povo daqui do Distrito Federal, para que a legislação do carnaval seja cumprida, para que os direitos culturais voltem a valer no nosso país. Fabiola é uma mulher vaidosa. Seu dia a dia não começa sem um tempinho para os cuidados com o visual. Mesmo quando o expediente de trabalho é em casa. Mas se há um modelito que ela sente prazer em vestir, é o uniforme da academia de tênis de mesa. Modalidade que a ajudou a recuperar a autoestima após um grave acidente. O tênis de mesa entrou na minha vida logo após eu ter sofrido um acidente.
Depois do período de reabilitação que eu passei, daquele desejo de pensar só em voltar a andar, foram 5 anos de fisioterapia focada em voltar a andar. Até que me apresentaram o basquete e eu fui tentar jogar basquete, só que para mim a altura da minha lesão eu ia ficar só de banco, então foi desastroso. Aí me falaram que estavam fazendo teste para poder arrumar mais pessoas, né, cadeirantes, para estar jogando. Eu fui fazer o teste, passei e também gostei muito, me apaixonei pelo tênis de mesa. Nunca tinha ouvido falar de nenhum esporte adaptado para pessoas com deficiência, né, cadeirantes. O acidente que mudou para sempre a vida da Fabíola ocorreu em um parque aquático há quase 19 anos. Após um choque com um garoto que descia um toboágua, ela fraturou as vértebras C4 e C5 do pescoço, perdendo quase todos os movimentos do corpo. Ela tinha apenas 18 anos e sonhava em ser enfermeira ou policial. Hoje, graças à ajuda do esporte, ela sonha ser independente. O tênis de mesa me ajudou no meu equilíbrio de tronco, ganho de força também e além do social. Eu conheci várias pessoas que tinham a mesma deficiência que eu, então conheci lugares, acho que me ajudou nisso, tanto no meu dia a dia, né, no funcional, como também no meu social. E o psicológico, tudo, para mim foi mega importante. O André é um dos instrutores da Fabíola. Ele garante que o tênis de mesa é indicado para todas as pessoas, especialmente as que possuem algum tipo de limitação física. O tênis de mesa, de todos, acho que é o que mais facilita, né, nesse quesito, né, de receber com todo tipo de deficiência. A gente já teve gente com paralisia da metade do corpo e conseguindo praticar o esporte igual outras pessoas também, sempre se superando e adaptando, né? É um esporte fácil de adaptar para as pessoas também, né? Então ele agrega bastante. Esse é o nosso maior objetivo, é de conseguir fazer que os alunos se sintam bem, né, e que consigam evoluir no esporte, né? Então, ainda mais principalmente quando a gente vê os deficientes conseguindo fazer isso, né? Se sentindo bem, se sentindo felizes de estar praticando um esporte, né? De estar competindo de igual para igual com outras pessoas, né? Então, essa é a nossa maior realização, com certeza, né? Fabíola reencontrou a alegria no esporte, mas para chegar até a academia em que treina, ela precisa suar a camisa diariamente. A atleta se queixa das condições de acessibilidade no transporte público para portadores de deficiência. Eu acho que a gente conseguiria mais, tirar muito mais pessoas de dentro de casa, porém precisamos de pensar na locomoção. Porque por mais que a gente tenha os ônibus adaptados, por exemplo, eu não conseguiria usar ônibus adaptado sozinha. Porque ele é adaptado, mas para mim chegar até a parada não é acessível, por exemplo. Então, eu acho que ainda falta isso. O DF conta hoje com cerca de 650 mil habitantes com algum tipo de deficiência. Para assegurar condições de igualdade a esse grupo, a Câmara Legislativa aprovou em 2020 o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma legislação que garante uma série de direitos, entre eles, acesso a transporte coletivo devidamente adaptado. Autor do projeto de lei que deu origem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, o deputado Yolando é um ativista da causa. Foi ele o idealizador da criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência no GDF, pasta responsável pela gestão do DF Acessível, um programa que disponibiliza vans para o transporte de pessoas com deficiência pela cidade. Nessa secretaria tem vários programas. E um programa que eu quero deixar hoje para você é o chamado DF Acessível, um programa que inclui 50 vans que tem atendimento direto às pessoas com deficiência, os cadeirantes, que podem ligar à secretaria e dar todos os seus dados, dizer que você precisa se locomover da tua casa para uma consulta, para uma cirurgia, para um exame, e você vai ser atendido. A van vai buscar você em casa e leva você aonde você necessitar. Então, esse programa chama-se DF Acessível e ele é para todos vocês que realmente precisam de um atendimento especial.
E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.